Meu nome é Marina e eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre a maternidade de uma mãe especial. Exatamente no dia 6 de novembro de 2009, eu tive o André. Meu filho foi extremamente esperado, foi extremamente planejado e, para minha surpresa, o meu filho veio especial. Ninguém espera ter um filho especial, ninguém espera ser mãe de uma criança especial. Todo mundo imagina aquela criança bochechudinha, cheia de detalhes, que a gente fica paparicando ali o tempo todo, né? Comigo não foi assim. Até os 5 meses de vida do André, nós tivemos uma vida extremamente normal. A partir daí, o André começou a ter um atraso de desenvolvimento motor, onde o pediatra nos orientou passar para um hospital de referência aqui em Brasília, onde nós íamos fazer alguns exames mais precisos para tentar descobrir o que estava acontecendo com o nosso André. Sabe, passava pela minha cabeça assim, vai ser uma coisa boa, vai dar uma vitamina, vai dar um suplemento e o André vai desenvolver normal, ou foi uma reação de alguma vacina, sempre vinha essas coisas na minha cabeça. Passava assim, o André vai ser especial. Primeiro que eu tive uma gravidez normal, meu filho nasceu tranquilo, mamou direitinho, já estava com 5 meses, só estava nesse atraso motor. Inocente eu. O André foi diagnosticado nesse hospital de referência com AME, a atrofia muscular espinhal, uma doença não tão rara mais hoje. Porém, o que chamou minha atenção quando eu recebi o laudo é que ele tinha 98% de ter qualquer outra mutação. Né? O laudo diagnosticava basicamente no quadro clínico dele. O quadro clínico dele realmente apresentava ser a patologia de AME. E quando o geneticista foi passar para nós, dar o feedback pra gente, né? Que você faz uma mesa redonda, onde tem o geneticista, um fisioterapeuta e um psicólogo. Ele nos disse que o André não ia sobreviver, que eu não poderia ter outro filho, que meu filho nasceria com a mesma doença se eu tivesse outro filho, sem chances nenhuma, que o André no máximo que chegaria era 1 ano de vida e que o hospital não poderia fazer mais nada pelo meu filho. Então, eu saí de lá totalmente arrasada, que nós estávamos com uma viagem planejada. Aquele dia seria o meu aniversário de casamento. Aquele dia que nós recebemos o laudo, era o meu aniversário, então nós íamos viajar, sair para comemorar. E quando eu retornei para casa, totalmente arrasada, não sabia como dizer isso para minha família. Então, assim, eu tive apoio aqui de amigos, dos familiares do meu esposo. E nós acabamos viajando esse dia e os amigos insistiram muito pra gente. Foi bom que lá a gente conseguiu tentar reorganizar os pensamentos e vinha aquela sensação, como eu vou imaginar um fim se tem só 5 meses que ele tá aqui, né? Como isso pode acontecer? Como isso tá acontecendo comigo, né? Que vulcão é esse que tá caindo sobre minha cabeça, né? E a gente retomou a Brasília desesperados, passamos a notícia para nossa família e foi tudo muito confuso, porque tudo muito inacreditável, todo mundo achando que não, isso vai ser revertido, né? Eu me lembro bem que eu tinha que voltar a trabalhar de licença maternidade, exatamente naquele final de semana que eu recebi a notícia, na segunda-feira seguinte eu tinha que voltar. E eu pedi demissão e a minha vida começou a mudar da água pro vinho, né? Foram médicos atrás de médicos tentando descobrir um porquê, porque tudo isso acontecia, por que o André tava com essa doença, e eu só recebia portas fechadas, até que eu resolvi eu mesmo pegar os livros e estudar, e tentar conhecer todas essas doenças raras, doenças neuromusculares, e até que eu cheguei numa conclusão que parecia que o hospital de referência tinha me passado um laudo diferente do quadro clínico do André. Só que chega um ponto que você não consegue mais estudar e ir além, né? Até porque eu não sou médica, até porque eu não tinha nada envolvido na área da saúde na minha vida, eu não sabia nada sobre isso. Então eu comecei a procurar médicos fora daqui. Fui para o Rio de Janeiro, ouvi uma opinião de uma médica, depois fui para São Paulo, onde ouvi a opinião de outra médica, que por fim lá
a gente conseguiu chegar em outro diagnóstico. Nós repetimos um exame lá de eletroneuromiografia, onde a gente viu que o Hospital de Referência de Brasília tinha conduzido o exame de uma forma diferente. Porém, os laudos foram diferentes, chegando num diagnóstico de polineuropatia periférica axonal. O que é isso? Foi a primeira pergunta que eu falei. Essa doença é pior do que AME? Porque para mim pior do que AME não existe. Essa é a pior doença que existe. A criança nasce para dali meses ela morrer por falta de respirar, entendeu? Então assim, para mim não existia nada pior do que aquilo ali. E quando eu fui fazer esse exame em São Paulo, eu me lembro que houve uma confusão, meu marido não conseguiu ir e eu acabei indo sozinha com o André e minha família em São Paulo me acompanhou, esteve sempre presente comigo e foi um exame extremamente doloroso, que foram exames de choques e exames de agulhas. Durante 3 horas o André foi maçante para ele passar por aquele ali, ele chorava o tempo todo e eu cantava querendo chorar e chorava por dentro. Enfim, quando eu recebi esse diagnóstico de polineuropatia, a primeira coisa que o médico me falou, eu me lembro, ele falou: o que você faz? Eu falei: olha, eu acabei pedindo demissão do meu emprego, eu não trabalho mais, eu fui ver o restinho que o André tem de vida para estar com ele, né? E ele falou: o melhor você fez. O André vai chegar lá, só que vai dar trabalho para você. Você vai ter que ser persistente, você vai ter que acreditar no seu filho. Porque se você não acreditar no seu filho, ele não vai chegar lá, ele não vai para frente. E o André só tem eu e o meu marido. Então, assim, quem não acreditar nele além de nós, né? Então, eu abri mão de tudo. Eu engravidei da minha menina, da Alice. E aconteceu de o André ter uma intercorrência por uma leve intoxicação alimentar. E eu já estava totalmente adaptada, já sabia que o André não ia andar, o André não pegava objetos, mas eu sempre pensava assim: existe o pior. Pior seria se ele não falasse, pior seria se o cognitivo dele não tivesse preservado, pior seria se ele não comesse, né? Então eu sempre colocava uma coisa assim: poderia estar pior, né? E quando eu engravidei da Alice, eu fiquei extremamente com medo, e passou pela minha cabeça até mesmo não ter Alice, porque eu pensava assim: eu não tenho saúde mental para ter outro filho. Consigo ter outro filho, né? E se vir com problema? E se nascer com problema também, né? Só que Deus me tirou o foco. Deus me tirou um pouco o foco durante a gestação. O André ficou muito doente, teve uma intercorrência pela essa intoxicação, foi internado e lá começou a piorar, piora uma coisa, depois piora outra. E ele acabou sendo entubado. E quando a gente voltou para casa, enfim, a gente foram 24 dias de UTI. E quando nós voltamos para casa, o André começou a ter uma sequela, uma falência respiratória, devido a uma má extubação. E eu, não, meu Deus, outra bomba eu não consigo, eu não suporto, eu não consigo sobreviver a mais uma bomba na minha vida, não. A fisioterapeuta do meu filho veio de São Paulo, ela me ajudou bastante aqui em Brasília, ela introduziu a ventilação mecânica nele e... sabe aquele momento onde você tem um bebê e acorda a noite inteira e chora o tempo inteiro e a mama e chora e cólica? Quando o André começou a usar a ventilação, as minhas noites foram muito piores do que isso. Eram noites ele chorando, pedindo para tirar a ventilação, ele não sabia por que estava usando aquilo, não estava entendendo nada, porém ele tinha necessidade de usar. Pela devida sequela, e foram meses, foi anos, nós levamos quase 1 ano e meio, 2 anos para se adaptar. É como eu disse, eu tive anjos na minha vida que me ajudou. Eu tive pessoas muito bacanas, sabe? Fisioterapeutas muito bacanas que me ajudaram muito a cuidar do André, sabe? A ponto de passarem a noite aqui na minha casa, a estar comigo aqui, vendo a minha luta e falando assim: descansa um pouco, marido, eu cuido dele pra você. Então, assim, eu penso que além do amor da profissão, né, você tem amor aos pais também, né? Foi isso que eu sinto até hoje pelo que essa pessoa fez pela minha casa. Desculpa. E graças a Deus as coisas foram melhorando, eu fui aprendendo a lidar com a outra vidinha do André, né, que era a ventilação, e
as intercorrências não paravam. Depois da ventilação, o André parece que piorava, porque o aparelho sugava muita energia dele. Eu tive que passar por o André por uma cirurgia, eu tive que fazer uma gastrostomia nele para ele se alimentar, porque o que ele comia já não saturava mais, a ventilação já estava sugando muito dele. E tive que correr para São Paulo, fui fazer essa cirurgia lá, graças a Deus deu tudo certo. E retomei a Brasília e fiquei mais constante em cima do André, porém eu precisava ter ajuda, porque eu tive a Alice, né? A Alice nasceu e eu não tinha como cuidar dela, precisava cuidar do André, até que nós tivemos que ter um cuidado de enfermagem em casa, né? Foi aí que nós começamos a entrar com home care e eu comecei a ter uma ajuda com o André, né? As meninas vinham, ajudavam, pediatra, todo atendimento hospitalar a gente acaba tendo em casa. E as coisas começaram a melhorar. Eu achava que começava a melhorar, porque a minha casa já não era minha casa mais. A minha casa era da enfermeira que estava aqui, a minha casa era do pediatra, a minha casa era do fisioterapeuta, a minha casa era do terapeuta ocupacional. As roupas que eu vestia para dormir já não eram mais as minhas roupas. Eu tinha que vestir uma roupa propícia para dormir e pronta para uma intercorrência, né? Então, assim, o alimento que eu comia já não era só meu, eu tinha que dividir com quem estava ali. Eu sentava na mesa para comer, sentava a enfermeira comigo do lado, eu, meu Deus, isso vai acabar quando, né? Então, assim, foi uma nova adaptação na minha vida. Bom, chegou o momento de ir para a escola, né? Como que eu faria isso? Como é que eu colocaria o André na escola? Como vai ser? Não tem problema. Eu estava aqui para viver pelo André. Eu fico na escola com ele o dia todo. E meu filho foi recebido tão bem na escola, e eu fui começando a me sentir mais segura. Eu tinha que explicar para a escola tudo, qualquer intercorrência. Ao mesmo tempo eu precisava cuidar da Alice também, mas passava o dia todo na escola com ela, levava um carrinho, levava um monte de coisa e ficava ali o dia todo com ela. E os anos foram passando, hoje eu penso assim, o que mais eu posso fazer pelo André, né? O André faz tudo dentro dos limites dele, né? O André usa ventilação, o André não anda, o André não pega nenhum objeto e eu continuo pensando, ainda bem, poderia ser pior. Pior seria se o André não falasse, se não expressasse. Pior seria eu nunca ter ouvido, na verdade, do meu filho, mãe, eu te amo. Eu consigo ouvir. Ele fala pra mim todos os dias que me ama. Ele me fala o tempo todo, né? Então, assim, o André hoje vai à escola, o André tá no 4º ano, ele anda de bicicleta comigo, ele vai ao cinema comigo, ele escorrega no escorregador comigo. E nós somos extremamente felizes. O que eu queria passar aqui hoje é para dizer para você, mãe, que não desiste do seu filho. Faça algo por ele. Ele merece. Ele veio porque Deus te escolheu. E hoje meu filho está completando 9 anos. Não há magnitude para expressar a minha alegria de hoje. E eu tenho que agradecer muitas pessoas que me ajudaram a suportar tudo isso. Então eu espero passar uma mensagem de afeto, de motivação para quem está passando por algum tipo de dificuldade com seu filho. Sabe, vai atrás. Só você consegue fazer algo por ele. Mais ninguém.